Olá, galera, sejam bem-vindos para mais um episódio da nossa Cesta Básica e vamos retornando ao assunto dinheiro, desvendando os mistérios da teologia da generosidade. E hoje o tema vai ser o modus operandi da generosidade. É um tema bastante complicado, muito complexo, e mais uma vez quero trazer o meu convidado fixo da casa, Felipe Chaves, está aí para debater esse assunto, destrinchar esse assunto conosco. Olha aí, cara. Cara, esse assunto é muito interessante. Por vários motivos. Eu sou o Felipe Chaves e a gente vai falar sobre generosidade de uma perspectiva muito legal. E na lógica do mundo, quanto mais a gente doa, menos a gente tem. Mais a gente doa, menos sobra para nós. Mas na lógica da generosidade isso é completamente diferente. Então vai ser muito legal falar sobre isso hoje. É porque, se você for pegar a linha de raciocínio, pelo menos o que eu penso é o seguinte: se o cara é avarento, ele não vai doar porque ele não quer tirar da sua economia. Agora, se o cara faz a doação com a ideia de fazer uma barganha com Deus, também está errado. E aí é isso que a gente vai tentar explicar de uma maneira bem... Qual é o meio termo entre isso? Qual é o correto? Qual é o equilíbrio? O cara não doa porque o cara é avarento ou porque ele não vê motivo para fazer a doação, ou quando ele está fazendo a doação pensando em ter uma recompensa, tentando barganhar com Deus, ele está errado. Então, qual é o sentido da generosidade? Vale a pena ser generoso? Em tempos tão difíceis, assim, sei que a história da humanidade nunca nada foi fácil, mas em tempos difíceis, vale a pena ser generoso? Eu acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho nos extremos e depois focar no meio termo aí que você falou, né? Quando a pessoa parte do pressuposto da avareza, eu acho que seria muito mais interessante você dar uma olhadinha no nosso primeiro link ali dessa série de mensagens, nosso primeiro episódio, e a gente fala exatamente sobre isso, né? Sobre o que é o sabotador da generosidade, olhando para a avareza em especial, né? A gente tem um texto bíblico ali em que Jesus ele aborda o coração de um cara que faz um pedido para ele. Um cara chega para Jesus e fala assim: Meu Jesus, eu tô com um irmão meu aí que não tá querendo me liberar minha parte da herança. E todo mundo que já teve algum problema com questão de herança sabe que isso é complexo, né? É muito sensível falar sobre isso. E aí Jesus fala: Cara, para nossa cultura, para nossa época, o máximo que eu poderia fazer era estudar o caso de vocês e dar um parecer, né? Porque isso era comum na época de Jesus. Os rabinos, os mestres, eles podiam ter essa função social, né? Função civil. Mas o cara não faz isso. O pedido do cara é tipo assim: Jesus, advoga minha causa, né? Luta por mim nesse negócio. E aí Jesus fala: Cara, quem me fez ter um advogado nessa causa, né? Quem foi que me colocou nessa situação? Então Jesus tá meio que falando assim: Cara, eu não vou assumir o teu lado da história, né? E aí Jesus conta a história de um cara que é avarento. Então, em tese, né, para um bom entendedor e para aquela época, histórias eram extremamente importantes para a pedagogia. O que Jesus estava falando era tipo assim: Cara, a tua avareza não te permite conversar com teu irmão sobre isso. A tua avareza não te permite ter uma leitura mais racional sobre essa questão que vocês dois estão experimentando. Então, Jesus meio que decodifica, né, deflagra ali o coração daquele cara. Então, a avareza é aquela coisa que o dinheiro, o que eu tenho, ele é mais importante do que minha família, do que o meu bem-estar, do que a minha responsabilidade social, aonde eu estou. Então, o dinheiro, ele se torna a coisa mais importante. É isso que a avareza faz, né?
Então, esse é um extremo. Só que o outro extremo que você mencionou também tem um pé na avareza, só que de uma forma um pouco mais gospel, né? Uma forma um pouco mais crente, né? Que é aquela coisa assim, cara, eu vou fazer minha parte, eu vou fazer o que eu preciso fazer, porque, na minha opinião, se eu dou uma parte do meu dinheiro, Deus tem a obrigação de me devolver com juros, né? Então, em um certo sentido, os dois pontos, os dois extremos são avareza. Com juros e correção monetária. Exatamente. Exatamente. Então, a gente tem várias modalidades de igrejas que trabalham a partir da perspectiva e do modus operandi da avareza. Entendeu? Então, possivelmente, essas igrejas elas não têm como conseguir dinheiro ou não sabem como explicar como funciona essa questão da responsabilidade financeira dos seus membros em relação à sua igreja. Então, eles criam estratégias que são congruentes ao coração avarento dos seus membros, participantes daquela igreja, para atrair mais dinheiro. Então, eles manipulam o coração dessa membresia a partir da avareza. Então, a avareza é o cerne do problema, né? É como se eles vendessem uma cartela de um sorteio. Tipo, ó, tu vai estar comprando isso aqui por R$10 e tu tem a chance de ganhar 100 mil. Exatamente. Aí o cara pensa assim, pô, se eu posso ganhar 100 mil com 10 conto, o que é 10 conto? 10 conto é nada. Ou seja, em momento nenhum ele vai estar pensando, eu tô doando isso porque eu quero ser generoso. Ele está doando isso visando o retorno financeiro. No final, ele está doando para ele mesmo. Exatamente. Exato. Ele está doando para ele mesmo. Tem um cara aqui, acho que esse cara tem muito cacife, esse cara, o conhecimento dele é um tal de Paulo. Ele escreveu umas cartinhas aí, né? E tem uma carta que ele escreve para a igreja de Corinto, que o bicho é bom na retórica, viu? O homem é bom o homem sabe como... Eu queria debater contigo um pouco dessa carta, né? Porque vem até da questão de uma pergunta que eu queria te fazer. Se ser generoso, já que a gente teve todo esse debate em relação à avareza, em relação às pessoas que doam visando algum lucro. Aí eu queria te fazer esse questionamento. Ser generoso traz algum benefício ou retorno? Como é que fica isso? No geral, sim. A resposta logo de cara é sim. Né? Então, generosidade, ela atrai mais generosidade. Então, é inevitável. Né? Quem dá ao pobre empresta a Deus, digamos assim. Então, a generosidade, ela realmente tem esse benefício. Não é à toa que essas igrejas se utilizam disso para trabalhar a avareza do coração dos seus membros. Mas o ponto aqui, quando você pensa na carta de Paulo e no texto que a gente refletiu no último domingo, o apóstolo Paulo ele recorre a esse princípio da generosidade como ele usa a imagem de uma semeadura, né? Se eu planto, eu vou colher, né? E em geral, a minha sementinha que foi plantada, ela vai me dar mais retorno do que quando eu plantei, né? Então, uma sementinha, ela vai dar várias espigas de milho, por exemplo, né, usando o caso do milho. Ela vai trazer muito mais do que o que foi plantado. Então, isso é uma lei básica da agricultura, até eu que não entendo em nada de agricultura, sei que é assim que funciona, e com a generosidade funciona exatamente igual. A igreja de Corinto, ela é uma igreja muito bacana no sentido de culto, né? A questão de culto, ela tem uma dinâmica diferente, ela lida emocionalmente ali com o seu público, mas, em geral, é uma igreja que tem problemas nessa área. Se você vai estudar o ministério do apóstolo Paulo, que ele plantava igrejas, né? Ele teve muito problema nessa área com Corinto. Tanto que foi a igreja que não pagava salário para ele, porque eles não se permitiam compartilhar.
E o apóstolo Paulo entendeu isso, entendeu que isso seria uma barreira a ser vencida. Então ele escolheu ter uma vida mais simples, para não dizer cheia de privações, para poder o evangelho chegar para aquele pessoal, né? Então ele faz exatamente, ele toma essa postura em relação a Corinto. A gente vê ele deixando claro que em alguns momentos, estando em Corinto, ele recebia doações de outras igrejas, de outras regiões, porque Corinto não se dispunha a ajudá-lo. Então ele já tinha um viés de avareza. E isso fica um pouco mais forte quando a gente vai ler o contexto, né, histórico disso tudo, quando o apóstolo Paulo sai de Corinto. E aí outros líderes começam a assumir ali uma posição de liderança em Corinto, que o apóstolo Paulo meio que chama eles de superapóstolos, né? Que essa galera possivelmente devem ter estudado com os sofistas da vida e da época lá, do apóstolo Paulo, uma galera que tinha uma boa oratória, uma presença de palco diferenciada, que usava, sei lá, roupas de marca, né, o boss, aquela coisa toda. E aí o pessoal começou a pensar assim, não, cara, isso aí é que de fato é um pastor de verdade, né? Isso aí que é um líder de verdade. Não é esse cara que usa camiseta, esse negócio meio jogado. Não, o cara que se veste assim é que é bacana. O cara que fala assim é que é bacana. É um showman, né? E é nesse momento... Eu tava com essa palavra na minha cabeça. É o showman. Hoje o que mais se vê nas igrejas são os pastores showman. Showman. O cara entra com fogos de artifício, exatamente. Desce com a linha e a galera gritando. Tipo, ou seja, ele já, esse tipo de cara, ele já não tá mais levando pessoas a seguir a Jesus. Ele quer que as pessoas sigam a ele. Exato. Não, é isso, né? É meio que isso. Então, o que o Paulo enfrenta a partir de então é uma desconfiança. Não, cara, então eu acho que tu não é de Deus. Porque tu sofre muito, tu é um cara muito... É um trabalhador braçal, cara. Tu tem que trabalhar muito para ter o mínimo. Esses caras não, eles são abençoados, eles são diferentes, eles são prósperos. Então eu não sei se tu é realmente um discípulo de Jesus. Acho que Deus não te abençoa. Então meio que é isso. E aí, na tradição, o Paulo envia uma carta a Corinto, que é conhecida como carta severa, que ele argumenta contra isso, e ele complementa essa argumentação nessa segunda carta de Paulo aos Coríntios que a gente tem na Bíblia. Que essa carta seria, sei lá, uma terceira ou quarta carta, dependendo do ponto de vista. Né? Então, o apóstolo Paulo ele tem que enfrentar esse comportamento e esse jeito dos coríntios de encararem liderança. E aí o Paulo ele adverte os coríntios dizendo o seguinte, cara, é justamente na minha fragilidade, é justamente na minha privação, no meu sofrimento, no meu desgaste emocional, no meu desgaste físico, financeiro, que demonstra a grandiosidade de quem é o nosso Deus. Então, se o Paulo pudesse mostrar assim, ó, Jesus era assim, ó. Eu não estou tão distante da realidade social de Jesus. Claro, eu não estou fazendo uma apologia à pobreza, não é isso que eu estou falando. Mas o apóstolo Paulo deixa claro que é na fraqueza dele, que é na aparência de fragilidade dele, que a força dele é aperfeiçoada. Então, o Paulo ele debate os coríntios com a mentalidade ou o jeito de ser de Jesus. Ou a mentalidade e o jeito de ser fraco que Jesus assumiu. Quando, por exemplo, ele cita ali no capítulo 8 que aquele que era rico, né, Jesus no caso, ele se empobreceu para que nós fôssemos enriquecidos. Ele desceu ao nosso encontro para que nós fôssemos enriquecidos. Então, acho que uma primeira visão importante é entender esse contexto de quem era a igreja de Corinto, por que o Paulo se posiciona dessa forma, para a gente entender a retórica dele. Por que ele argumenta com os coríntios daquele jeito, porque a desconfiança do apóstolo Paulo, se realmente Corinto ia agir de forma generosa para suprir ali a necessidade, a questão, o problema que é enfrentado ali naquele período. E é muito do perfil, né, comportamental daquela igreja. Então, Paulo ele rebate de forma muito sábia, de forma muito direta, muito objetiva,
e usa, como você disse, uma retórica impecável para convencer Corinto simplesmente manter sua palavra. Para dizer que os caras são vaidosos, avarentos e que os caras não têm palavra. Exatamente. Só que o interessante é que ele finaliza essa carta, né, explicando o modus operandi. Exato. Da generosidade. Só que antes de entrar nisso, eu até queria falar um pouco de Paulo também, quando ele, em sua carta para Timóteo, em que ele fala, ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. E aí, cara? Esse foi o assunto da nossa mensagem anterior, né? E o que o apóstolo Paulo está fazendo com o Timóteo é dizendo mais ou menos assim: Timóteo, você é um líder de igreja, você precisa ter consciência de um fato específico. Na sua igreja vai ter pessoas pobres, vão ter pessoas ricas. E quando você encarar esse pessoal que tem mais posses, o que é isso? O que é um rico na época de Paulo? É alguém que tem mais do que precisa. Pronto, ponto final. Teve mais do que precisa, é rico. No Novo Testamento, é rico na época de Paulo. Então, você vai falar para esse pessoal que eles não são ricos para eles ostentarem. Esse não é o objetivo da riqueza deles. Deus não nos dá mais do que nós precisamos para a gente ostentar. Felipe, então nós não podemos, sei lá, usar roupa de marca, morar num lugarzinho melhor, trocar de celular. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando o seguinte: eu preciso ter consciência de que parte do que eu tenho precisa transbordar para servir de bênção para os outros. Simples assim. Então, os que são ricos, é o que o apóstolo Paulo está instruindo ali o Timóteo, e que ele também fala aqui na carta aos Coríntios, vocês precisam transbordar. Vocês têm, só que o que vocês têm não é só para vocês. Vocês têm, mas não é justo que vocês administrem só para vocês. Então, todo dinheirinho que vocês recebem não é só para você tomar sorvete, trocar de celular, trocar de carro. Não, vocês têm responsabilidades. Então, e é justamente isso que os coríntios não tinham, responsabilidade. Eles não entendiam isso, esse papel de provedor. Deus vai prover a necessidade das pessoas, mas Deus faz isso como? Ele vai fazer chover maná do céu? Em alguns casos, sim, mas na maioria dos casos ele vai usar a gente, ele vai usar o que nos sobra para sustentar as pessoas. Mais ou menos isso. Pô, cara, agora tem situações em que deixa o cara meio triste em relação à generosidade. Aconteceu um caso comigo, eu sei que aconteceu um contigo também. Eu vou contar o meu e eu queria que tu compartilhasse o teu com a gente também. Uma vez a gente tava no aniversário de 15 anos de uma irmã minha, e aí sobrou um panelão de caldo, né? E vamos levar para os moradores de rua, né? Pra galera se alimentar e tal. E a gente desenrolou os copos descartáveis, eu, os primos, uma ex minha, e a gente levou. Chegou lá, a galera começou a fazer fila. E tinha um cara que eu conhecia, um morador de rua. Inclusive, nunca mais eu vi o garoto. O garoto não, velho, na real. Eu falo assim, o garoto, expressão. Mas ele, tô com muita fome e, ele pegou um copo, 2, 3, tal, pegava de muitos, tá ligado? E eu, manezão, então, arrocha aí, a galera na fila, eu dava o caldo de galinha pra galera e pra ele, eu dei uns 3 caldos, uns 4 caldos, porque ele ficava pegando a fila diversas vezes. Daqui a pouco eu descobri que ele estava pegando os caldos e estava descendo a ponte ali perto da barquinha, descendo ali para onde fica a galera para pegar a barquinha da ponte de Petrolina para Juazeiro, e estava vendendo os caldos a R$2. Eu digo, pô, que bacana, viu? E aí é isso, tem situações que às vezes desanimam o cara.
Sim. E aí eu sei que você tem uma história também para compartilhar com a gente do cara que jogou a coxinha, pô, jogou 6 conto. Foi 6 ou foi 5 conto que teu fora? 6 conto, bicho. Ah! Cara, é o seguinte, eu acho que uma coisa importante ressaltar, e eu não sou generoso, assim, no sentido de sentimento, né? Sou aquele cara, assim, que acordo, cara, quem que eu vou ajudar hoje? Pelo menos até hoje nunca aconteceu, né? E eu não sei se vai acontecer, viu? Mas eu entendo o que eu preciso fazer. Isso é muito diferente. Então, quando você fala de caso, é a história que eu contei no último encontro, da vez que eu tentei ser um pouco mais generosinho, né? E aí o cara veio com fome, dizendo que não tinha almoçado, aquela coisa toda. E aí cara, vou te pagar um lanche aqui. E aí ele tava explicando que ele queria dinheiro, mas eu não, vou te pagar um lanche. Se quiser, eu dou um lanche. Aí ele aceitou. E pegou ali a coxinha e saiu fora. Quando ele chegou mais na frente, ali, ele jogou a coxinha no chão, pisou a coxinha, meu velho, e me deu o dedo. Cara, aquilo me deixou com uma raiva, a vontade que eu tinha de ir lá e quebrar ele no pau. Entendeu? Mas a questão da generosidade, ela não tem muito a ver com o outro, sabe? Não é muito em relação ao cara em si. Tem a ver comigo. Meu irmão, esse cara foi muito babaca. Esse cara foi sacada demais, pô. Se ele estivesse pegando as coisinhas para vender, eu sentiria até bem, né? Porque eu tô ajudando o cara a começar então, o cara pegou o meu caldo para vender, né? O cara foi malandro. Mas esse aí, pô, pegou e jogou a comida fora, pisou e entendeu dele. Foi maldoso, né? Foi maldoso. Então, assim, mas isso não me desmotiva, porque eu já não tenho motivação mesmo. Então, pronto. Agora você tocou num ponto interessante. Isso não lhe desmotiva, e eu tenho certeza que existem muitas, diversas, várias pessoas iguais a você. Uhum. Mas também tem pessoas iguais a mim, que não é sempre, também não é todo dia não. Mas vez perdido, uma vez no mês, uma vez na semana, eu sinto vontade de fazer algo por alguma pessoa, ou pela comunidade, ou mesmo que eu não faça, eu sinto aquela vontade, entende? Entende não, né? Que você nunca sentiu isso, mas tudo bem, bola para frente. Mas o que rola? Você não tem esse sentimento de ser generoso. Você faz porque é um princípio bíblico, você tem a obediência a esse princípio. Então, quando o cara pega e joga a coxinha no chão, pisa e lhe dá dedo, você se sente mal pelo dinheiro, mas isso não lhe afasta da obediência bíblica. De ser generoso. Pessoas como eu, que sentem a vontade, vez ou outra, mesmo que seja raro, de ser generoso, diante de uma situação como essa, perde a vontade de ser generoso. Perde o prazer em ser generoso. Exatamente. Você vê como são... É muito interessante essa ótica, que você não sente vontade de ser generoso, mas você vê isso como obediência, você entende isso. Só que tem pessoas que perdem a vontade de serem generosas pelas reações que elas recebem, até em relação a criar expectativa. Exato. Quando o apóstolo Paulo ele fala exatamente do modus operandi da generosidade aqui para os coríntios, né? Porque o contexto aqui é o seguinte: tem um pessoal passando fome em Jerusalém e o apóstolo Paulo está coletando dinheiro para isso aí. E aí, quando ele aborda os coríntios, ele fala o seguinte, no capítulo 9 de 2 Coríntios, no versículo 7, ele fala assim, ó: cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Né? Quando a gente, da nossa cultura, lê esse texto, a gente pensa assim: coração, emoção. Então eu vou contribuir segundo a minha emoção, o meu sentimento de contribuição. Então, eu senti que eu devo dar, sei lá, R$100. Eu senti que eu devo dar, sei lá, R$1.000, R$10.
é o que eu senti. Mas o apóstolo Paulo não está falando disso. Ele fala de coração aqui, ele está falando de proposto no entendimento dele. Peraí, eu estou entendendo o problema, eu entendi a causa do problema, eu entendi que isso é uma questão que vai demandar uma ação emergencial e urgente. Então, qual é o máximo que eu posso fazer? Qual é a maior contribuição que eu posso fazer diante dessa necessidade? Então, eu vou ponderar sobre isso. É uma decisão mais racional do que emocional. Só que a nossa cultura lê isso de forma mística ou emotiva. Mas o texto não está falando de emoção. Então, eu fico resguardado pensando no modus operandi da generosidade, porque eu não preciso sentir para poder fazer. Então, eu estou diante de uma determinada situação e aí eu tenho que tomar uma decisão. Cara, qual a necessidade é essa? Qual é a maior quantia que eu posso dispor para solucionar esse problema? E aí ele continua. Não com tristeza ou por necessidade. Então, eu não vou fazer isso pensando assim, cara, eu vou ficar sem esse dinheiro, como é que vai ser? Não, eu já decidi, é uma decisão, eu já peguei aqui na minha cabeça e pensei, cara, eu tenho tanto aqui na minha conta, eu tenho tanto na minha carteira, então eu consigo ficar sem esse valor aqui e esse valor vai suprir uma parte significativa dessa demanda ou dessa necessidade. Então eu vou fazer isso. Mas ele adiciona o termo nem por necessidade, que é o quê? Esse necessidade aqui é o seguinte, eu não tenho condição de contribuir, mas eu sei que Deus pode me abençoar, então eu vou dar esse dinheiro meio que colocando no banco, sabe? Aquele sentimento de que Deus vai retribuir a minha generosidade. Então esses dois sentimentos, tanto de por tristeza como por necessidade, são conspiradores, sabotadores dessa questão de ter isso proposto no coração. Então, a questão do coração é uma decisão mental, mas eu posso fazer isso de forma avarenta, né? Sentindo falta daquele dinheiro que eu estou doando, ou eu posso fazer isso de forma que barganhe com Deus aquele negócio. E o Paulo fala, não, nenhum desses dois fazem sentido. Vocês têm que fazer isso com uma condição alegre de coração. Então, porque Deus ama quem dá, quem doa com alegria. Então, qual é o lance? Eu preciso ser generoso. Não tem a ver com quanto eu vou dar agora ou o que eu... Não, eu preciso ser generoso. Então, quando eu entendo o princípio da generosidade, eu me proponho a dar, acabou. Eu fiz o que eu devia fazer. Não preciso ficar ponderando sobre isso, não preciso esperar um sentimento, um sinal, né? Ou então, o cara que é mais crente, né? Ele vai, eu vou orar para saber o que eu posso fazer, o quanto eu posso doar. Isso é conversa fiada, cara. Isso é coisa de gente sem vergonha. O cara não ora quando vai trocar de celular ou trocar de carro. Deixa de lero-lero, né? Então, não é isso. A gente tenta espiritualizar esse negócio, mas não é verdade. Me veio um negócio aqui na cabeça, aquelas frases atrás dos carros, foi Deus que me deu. Cara, no final sim, né? Eu acredito que foi Deus quem deu. Mas aquele cara não trata, na maioria das vezes... Não, então, tem toda uma questão que envolve a forma como esse carro chegou na mão desse cara. Mas a forma como ele trata esta frase não é exatamente a forma correta. Foi Deus que me deu, como se o carro tivesse caído do céu. Na verdade, o que Deus deu a ele foi a vara para ele pescar os peixes para poder encher seu cesto. Pois é. Eu acho que Deus não sai distribuindo peixe e sai distribuindo dinheiro para a galera, não. O que Deus dá é até aquele pensamento. Quando eu peço paciência, ele me entrega problemas. Quando eu peço sabedoria, ele me entrega problemas para solucionar. Quando eu peço dinheiro, ele me entrega trabalho para que eu possa obter dinheiro. Por isso que eu acho que é muito engraçada essa questão do foi Deus que me deu, porque o cara está insinuando que o carro caiu do céu. Vou dar um exemplo de um amigo que não estava tão motivado recentemente, e eu acho que você aplica isso também, né? Quando eu preciso de mais automotivação, Deus me dá a circunstância que eu não estou motivado, eu preciso fazer. E aí, no meio do caminho, Deus me motiva. Deus cuida de mim. Então, é isso, cara. A coisa toda é essa. Mas a pergunta que a gente começou, né, para entrar nesse contexto todo
foi se vale a pena, de fato, ser generoso. E a resposta é sim. E não só a questão do se vale a pena ser generoso, se tem algum retorno. Então vamos pensar de forma mais objetiva, né? Então vamos supor que hoje o que eu tenho é uma renda de, sei lá, R$500. Eu posso ser generoso com essa renda? Posso. Então talvez eu administrar ali meus recursos, eu consiga ser generoso com, sei lá, R$100. Hoje minha renda é 500. Eu não consigo ser generoso com R$100. Mas aí de repente eu arrumo um trabalho diferente, aí eu começo a ganhar, sei lá, 10 mil. Eu posso continuar sendo generoso. Então, proporcionalmente, eu seria generoso a partir de agora com 2 mil. Só que aí o cara pensa, não, se eu dava 100, agora que eu tô ganhando mais, eu vou dar, sei lá, 200, 300. Só que ele não pensa de forma proporcional. Ele não tem esse raciocínio proporcional. Então ele só pensa assim, não, antes eu dava 100, agora eu tô dando 300, eu tô fazendo muito melhor. Só que a generosidade, ela demanda isso. Que é basicamente o que a gente vai falar no próximo episódio, no último episódio da série. Ela demanda uma perda. Né? Eu tô tirando uma parte significativa do que eu tenho para servir de bênção para a pessoa, para a instituição, para o alvo da minha generosidade, digamos assim. Então, à medida que eu vou avançando, que eu vou crescendo na vida, que eu vou sendo abençoado por Deus e alcançando novas posições, tendo mais renda, a minha generosidade precisa crescer junto comigo. E é esse o problema. Eu só vou ser generoso quando eu tiver 10 mil. Mas hoje eu não consigo ser generoso com 500. Claro, esses caras, se você não é generoso agora, você vai ser depois. Não adianta, não tem isso. É um princípio bíblico, né? Se eu sou fiel no pouco, eu vou ser fiel no muito. Então, não é questão de quantidade. Eu só tenho R$200. Se eu não sou generoso com R$200, eu não vou ser com 20 mil. Não adianta, não tem pra onde correr. Então, eu acho que é preciso construir a mentalidade de que ser generoso é um privilégio e, com certeza, se eu sou um canal de bênção, se eu sou uma extensão da bênção de Deus na vida do próximo, é óbvio que vale a pena. É óbvio que eu vou ter retribuição nisso. Mas como eu deixei claro na mensagem, vou deixar claro aqui também. Deus vai abençoar pessoas generosas, não para elas ostentarem, mas para elas serem mais generosas ainda. Ou seja, Deus vai abençoar a tua vida para que tu possa ser bênção na vida das outras pessoas. Quanto mais tu abençoa, mais tu é abençoado. Com certeza. Isso é sem dúvida. Aí é a matemática da generosidade. A matemática. Então, mas então eu vou usar isso para eu ter mais coisas de Deus. Aí pronto, eu já entrei na parte daqui do por necessidade, né? Já entrei na lógica da barganha e isso não funciona com Deus. Quando você doa pensando no retorno, você está, na verdade, negociando com Deus e Deus não aceita propina, né, meu amigo? Deus não é manipulável. Né? Basicamente isso. Então, meu amigo, é basicamente isso, modus operandi, né? Você vai ter um retorno, mas esse retorno é para que você ajude mais. E não é aumentar, tipo que nem você falou, aumentar 1% a mais, não. É proporcional ao que vem nesse crescimento, né? Exatamente. Deus abençoa a sua vida para que você possa abençoar mais e mais pessoas. Eu queria entrar umas notícias aqui que eu achei bem interessante. O Brasil subiu no ranking no quesito generosidade, segundo uma pesquisa feita por uma fundação no Reino Unido. O Brasil hoje ocupa o 18º lugar no quesito generosidade e a posição em que o Brasil mais ficou bem colocado foi em relação à ajuda a um desconhecido, na qual ele foi de 36º para 11º lugar, ou seja, o nosso país está se tornando mais generoso. Olha aí. E muitas coisas, muitas fontes apontam para que um desses motivos tenha sido a pandemia, né? Que tornou as pessoas mais generosas
com tudo que aconteceu e que ainda vem acontecendo, os resquícios, né, quebrantaram mais o coração das pessoas a querer ajudar mais o próximo. E outra notícia é que uma escola aqui de Pernambuco, o Centro Educacional e Inovação, que é localizado no município de Pombos, conquistou o primeiro lugar da edição 2022 do Prêmio Educação para Gentileza e Generosidade. Ou seja, Pernambuco tem uma escola aí em primeiro lugar no projeto de generosidade, nosso estado aí representando. Que legal, que legal. Top. É isso, né? Eu vou encerrar a minha parte aqui, Rodrigo, citando um teórico, que é o John Wesley. John Wesley usa uma frase bem perspicaz. Ele fala assim, ó, ganhe tudo que puder, poupe tudo que puder e doe tudo que puder. Então, honestamente, o desejo do meu coração é que cada pessoa que realmente tem uma conexão bacana com o reino de Deus seja o mais rico possível, ganhe o maior salário possível, entendeu? Tenha a maior renda que possa ter. Porque eu sei que se realmente alguém do reino de Deus, alguém de Deus, ele vai ter um coração voltado à generosidade. Então, a melhor dica é essa. Ganhe tudo que puder, cara. Seja o mais rico que você puder ser. Mas o final da frase é doe tudo que puder, né? Faça com que isso aconteça. E uma outra dica que eu daria é uma leitura pausada, calma, né? Nesses 2 capítulos aqui da carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulos 8 e 9. Então, dá uma lida, dá uma revisada nisso. Talvez assista ali a mensagem do domingo passado. Eu acho que faria muito sentido. Seria uma forma muito bacana de motivar as pessoas que estão acompanhando a gente aí no podcast a entender melhor sobre o modus operandi da generosidade. Então é isso, né? Diante de uma frase tão bela e tão complexa como essa de John Wesley, não tem mais o que falar, né, amigo? Agradecer a todos que estão assistindo, agradecer você mais uma vez por fazer parte desse projeto. E é isso, muito obrigado a todos e tamo junto. Valeu, esse é o Cesta Básica. É isso aí. Valeu, gente.